Muito bom dia, meus irmãos. Que a doce e bendita paz do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada coração. Nós estamos nesse tempo de confinamento e nessas manhãs nós trazemos uma palavra que visa exatamente a edificação do corpo de Cristo, o despertamento para alguma área da vida cristã. E nesse tempo nós temos ouvido, lido testemunhos de irmãos, de que Deus tem abençoado, Deus tem restaurado da enfermidade, e nós louvamos a Deus. Hoje é tempo de agradecer a bênção de Deus na vida de tantos irmãos, e também de orar por aqueles que ainda estão hospitalizados, pedir que Deus os abençoe. Vamos orar juntos? Vamos unir os nossos corações nesse momento tão necessário. Vamos orar? Pai bendito, no precioso nome de Jesus, nós queremos inicialmente te adorar. Tu és Senhor. Tu és Senhor da história. Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és Senhor do nosso tempo. E nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és Deus antes que os montes se formassem. O Senhor já reinava soberanamente. Pai, nós te louvamos pelo livramento que o Senhor tem dado a tantas pessoas. Te louvamos pela restauração de tantos que foram acometidos com essa doença e já estão livres dela. Te louvamos por isso. Bendizemos o teu nome. E também nos unimos em oração com aquelas famílias, com aqueles que estão acamados, que ainda estão se recuperando desse vírus, que o Senhor ponha as suas santas mãos e restaure e restabeleça, Pai. Tenha misericórdia. Senhor, você ainda com aquelas famílias que perderam um ente querido, uma pessoa próxima, um amigo, um pai, um filho. Tem misericórdia, Deus. Dá o teu consolo, o teu conforto, porque tu és aquele que está conosco nas horas difíceis, nos vales que atravessamos. Então, Deus, nós nos colocamos, nós nos rendemos em gratidão, em súplicas, diante do Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de afastamento, eu tenho trazido pelas manhãs uma palavra de conforto, ou uma palavra de ânimo, de despertamento. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre um assunto muito precioso, que é exatamente uma palavra sobre a amizade, uma palavra sobre o coração, o valor de um coração amigo. E, para tanto, eu quero basear essa fala no livro de Ruth, na história de Ruth, mais precisamente no capítulo 1, versículo 16, o famoso texto em que Ruth diz assim: não insistas comigo para que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, esse é um texto fantástico, né? Formidável. Nós conhecemos a história de Noemi, que foi para Moabe, juntamente com seu esposo e seus 2 filhos pequenos. Lá na terra de Moabe, Noemi perde o seu marido e fica viúva. Os seus filhos crescem, se casam com mulheres lá da região de Moabe e depois esses homens também morrem, os seus filhos também morrem. E Ruth é uma das noras de Noemi. E esse é um texto em que mostra a atitude do coração amigo de Ruth para com Noemi. E há muitas lições que podemos aprender nessa história
belíssima, formidável, exemplar para nós. E eu quero tirar aqui algumas lições. A primeira delas é que quem tem um coração amigo não pensa apenas em si mesmo. Ruth, meus irmãos, tinha muitas razões para não seguir com Noemi, para ficar no seu lugar de origem. Primeiro, o lugar era o lugar em que ela se sentia em casa, porque era de fato a sua casa. Lá, Ruth tinha parentes, amigos, né? E podia, quem sabe, até recordar, se nós pensarmos aqui, ela podia voltar para aquelas pessoas do seu tempo de infância, os seus amigos, as suas amigas, os seus primos, suas primas, era o seu lugar. Né? E se ela fosse pensar apenas em si, ela ficaria ali, ela tinha como voltar para a casa dos seus pais, então ela ficaria em Moabe. Mas o coração amigo que se vê em Ruth a faz pensar na necessidade não apenas de si própria, mas na necessidade da sua sogra Noemi. Ela enxerga a necessidade do outro. Que lição bela essa que vemos em Ruth. A isso nós chamamos de altruísmo. Né? Ruth foi altruísta ao pensar no outro. Ou ainda nós podemos dizer que ela foi empática, ela teve empatia com o outro, com o seu próximo. E o amigo é alguém que nos ganha exatamente porque quando temos uma necessidade, quando temos algum problema ou alguma situação, o amigo termina se colocando no nosso lugar, ele é empático, né, conosco, e ele ganha a nossa confiança, ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração por esse gesto de solidariedade que o amigo geralmente tem ao se colocar no nosso lugar e buscar agir em nosso favor. E foi isso que Ruth fez de modo muito exemplar para com a sua sogra Noemi. Além disso, um coração amigo é disposto a permanecer ao lado do outro em tempos bem difíceis, como o que atravessava Noemi. Noemi, como eu falei, sai do território do povo hebreu exatamente por um período de fome, de necessidade, de crise, e o seu marido a leva para Moabe exatamente para tentarem a vida lá, para saírem da fome, do sofrimento. Mas lá aquele homem, que Elimeleque, morre, e depois os seus 2 filhos morrem. Veja quanta angústia, quanta dor. O contexto daquele tempo era predominantemente masculino e patriarcal. Então, quando o texto narra que Noemi perdeu o seu marido e perdeu os seus filhos, há aí uma informação de que ela perdeu, na verdade, as suas 2 fontes de sustento e de dignidade. Então ela fica sem aquele aval dos homens da sociedade. Eles davam segurança às mulheres, davam proteção às mulheres e dignidade também naquelas culturas. E é nessa hora que ela aconselha as suas 2 noras a ficarem na sua terra, provavelmente com os seus pais, provavelmente com aqueles que poderiam cuidar delas, porque ela, como mulher, não tinha como cuidar e não tinha filhos para depois aquelas mulheres se casarem com os seus filhos. E então ela não pretende, Noemi não pretende impor nenhum sofrimento às suas noras, mas de modo surpreendente, Ruth toma a decisão de ir com Noemi, de permanecer ao lado da sogra naquele momento de muita dificuldade. Ela diz, não insistas, né? O que o texto diz, não insistas comigo que te deixe.
e que não mais a acompanham. Então, o coração amigo de Ruth, meus irmãos, não abandonou Noemi. Ruth decidiu ser companheira de caminhada, aquela que vai ao lado, esse companheiro, essa companheira tão necessária nas horas cruéis que a vida nos apresenta. Que lição, meus irmãos, que lição, essa lição de Ruth para nós. Quem nunca precisou de um amigo? Quem nunca precisou de um ombro? Quem nunca precisou de um suporte? Quem nunca precisou de uma palavra de ânimo? Quem nunca precisou de alguém que dissesse: "Eia, eu estou aqui, nós estamos aqui, você não está só, nós vamos caminhar com você, você vai atravessar esse vale, mas nós estamos aqui"? Quem nunca precisou de alguém que o fizesse ver que ele não está só, que há pessoas orando, que existe a cesta de alimento, que existe o remédio, alguém para ajudar? Quem nunca? Pois é, era o tempo em que Noemi passava por isso. E Ruth não foi insensível com seu coração de amiga. Ruth esteve ao lado e disse: eu vou caminhar com você, eu vou atravessar essa dificuldade com você. Isso é formidável. Mas aí eu quero partilhar com vocês mais uma lição nesse texto que muito mexe comigo e acredito que vai mexer também com você. Sabe o que é? É que além de não ser egoísta e além de caminhar ao lado, Ruth estava disposta a participar, a compartilhar das dificuldades para ajudar Noemi. Gente, isso é demais. Olha só, exatamente isso que você ouviu. Então, o coração amigo é aquele que ajuda não apenas à distância. É possível ajudar à distância, mas o coração do amigo é aquele que não permanece ileso diante da situação. O amigo não é aquele que se protege e fica distante. Não. Algumas vezes nós podemos até ajudar sem nos comprometer diretamente com aquela situação. Mas a história de Ruth nos mostra que ela tem esse coração amigo, esse coração companheiro, e isso a leva a um nível mais elevado de comprometimento com aquela situação. A fim de ajudar Noemi, Ruth irá para uma terra diferente da sua. Ruth irá para uma outra cultura. Ruth termina, então, assumindo parte da carga de Noemi. Olha que coisa interessante. Ela assume o sofrimento também. O sofrimento que era de Noemi. Noemi diz: olha, fiquem aí, não venham comigo. O sofrimento agora passa a ser de Noemi e de Ruth. Ruth pega na carga para levar juntamente, para aliviar a Noemi, e ela termina também sofrendo nessa situação. E essa é uma lição tremenda. Essa é uma lição poderosíssima para os nossos dias, porque muitas vezes nós queremos ajudar o nosso próximo, mas há uma máxima: você ajuda, mas para você ajudar, você não pode de alguma forma sofrer com aquilo. Mas a verdade é que se nós de fato estamos engajados, haverá algum nível em que nós vamos também participar daquele sofrimento. Ruth vai para uma cultura distante. Ruth vai para uma língua diferente da sua. Ruth passa, inclusive, principalmente, a um contexto de adoração diferente da sua. No seu lugar, ela está acostumada a muitos deuses, mas ela então abandona aqueles deuses e diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Então, há uma mudança de fato por causa desse coração amigo e ajudador de Ruth. Ela passa a adorar também o verdadeiro Deus. Sua sogra ficou desassistida.
E Ruth entra nesse mesmo processo e também fica na mesma condição para poder ajudar, para poder tirar de alguma forma Noemi do seu sofrimento. Não houve outra maneira. Esse coração amigo de Ruth é sem dúvida um exemplo para nós, um exemplo a ser imitado. E isso me faz lembrar algumas situações que a vida nos traz, a todos nós, tanto aos ricos quanto aos pobres, pessoa de qualquer língua, qualquer nacionalidade, qualquer cor. Eu vou falar apenas de uma situação, apenas de uma, a doença. Muitos adoecem na caminhada. E pela graça de Deus, Deus levanta amigos, Deus levanta pessoas que conseguem ser amigos, assim como Ruth foi amiga de Noemi, pessoas que passam anos dividindo os fardos daquele sofrimento que aquela pessoa então vive e passa. Os outros acompanham e, a fim de que aquela carga seja mais leve, eles também passam a levar essa carga. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. É uma parte que diz. Depois diz que cada um deve levar a sua própria carga, mas levamos cada um leva a sua carga, mas ao mesmo tempo cada um ajuda e pega um pouco o sofrimento do outro. No cristianismo não há como ser diferente. No cristianismo nós precisamos nos comprometer. E temos lá no Antigo Testamento, ainda antes do cristianismo, um exemplo sobre tudo isso. Então, eu tenho visto que na vida, para que as pessoas sofram menos, para que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade, alguns outros, com um coração de amigo, com um coração de servos, com um coração de companheiros, terminam se aproximando e abençoando aqueles que estão acamados, aqueles que estão sem condições financeiras, aqueles que estão sem condições, às vezes até físicas, ou emocionais, ou espirituais. Então, nesta manhã, eu gostaria de que nós fizéssemos 2 orações. A primeira oração que eu quero propor a fazermos é a seguinte: Deus, nos dê pessoas com o coração amigo, conforme foi o coração de Ruth. Nos dê pessoas que não pensam só em si mesmos na nossa caminhada, que estejam dispostas a permanecer ao nosso lado. Senhor, nos dê pessoas que estejam conosco nas horas difíceis e que não reclamem por isso. Pessoas que ajudem a levar o nosso fardo. Olha assim, peça que Deus ponha na sua caminhada amigos, amigas mais chegados que um irmão. Mas a segunda oração, que em parte pode ser respondida por nós mesmos, é a seguinte: Deus, nos faça esses amigos das pessoas que encontrarmos, que o Senhor colocar no nosso caminho. Deus, nos faça ter essa disposição que Ruth teve, de se colocar ao lado, que nós tenhamos essa disposição, Senhor. Nos ajuda a ter essa disposição, para que estejamos ao lado daquele que sofre, e se possível for, ou se necessário for, sofrer com ele, para que a dor dele não seja tão grande, eu possa amenizar a dor dele. Eu me lembro de uma cena, que é a cena que eu vejo muitos filhos a fazer com os pais, quando os pais adoecem, que é cuidar dos pais. Aqui na nossa cultura, quando há uma relação boa entre o pai e o filho, e há condições, os filhos cuidam dos pais até a morte. E eu tenho visto isso acontecer, às vezes limpando as fezes dos pais, limpando as feridas, as chagas. Às vezes, em alguns casos, tem que virar o pai de um lado para o outro, virar a mãe de um lado para o outro, para não ter aquelas feridas que são comuns nas pessoas que ficam muito tempo deitadas. E aquilo termina
sendo um gesto de amigo, um gesto de amor, um gesto de carinho. Aquilo leva tempo, aquilo termina sendo, de fato, dividir aquela dor, dividir aquele sofrimento, a fim de que aquele pai, às vezes aquele irmão, às vezes aquele filho, às vezes aquela tia, às vezes alguém que você encontrou na estrada da vida, está cuidando dessa pessoa. Saiba que isso é necessário. Como precisamos de amigos na nossa caminhada. Como precisamos ser amigos na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Amém.